Oi, gente, bom dia. Então, hoje, uma quarta-feira, dia 16 de junho, nós vamos iniciar a nossa aula de matemática, ok? Agora com o nosso módulo 2. Vamos então, aliás, é a nossa última atividade desse livro, tá? Aqui já concluindo as atividades de revisão na página 180. Então, na questão 12, diz o seguinte: João comprou 90 metros de arame para cercar um terreno, mas utilizou apenas 76 metros. Quantos metros de arame sobraram? Então, gente, olha só, prestando atenção. Ele comprou 90 metros, utilizou apenas 76. Para saber quantos metros de arame sobraram, o que a gente vai fazer? Uma subtração. Quando eu quero comparar dois números, saber quanto sobrou dessa comparação, fazendo uma diferença, aí nós vamos fazer uma subtração, para saber qual é a diferença entre dois números, que é esse caso aqui. Então, se aqui eu tenho 0 e aqui um 6, eu não posso dizer 0 menos 6, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse aqui de 10 e vou dizer 10 menos 6. De 10, tirando 6, eu fico com 4. Já que eu chamei esse de 10, então eu vou cortar o vizinho. Quando eu corto, eu tiro 1. De 9, tirando 1, eu fico com 8. E 8 menos 7 é 1. Então, quantos metros de arame sobraram? Olha só a resposta. Sobraram 14 metros de arame. Importante colocar essa resposta porque nas avaliações eu deixo um espaço para a resposta e a questão só vai estar completa quando você fizer o cálculo e responder a pergunta que o problema faz, tá certo? Então aqui, número 13, questão 13, em certo prédio, a altura de cada andar é de 3 metros, cada andar. Qual a altura desse prédio, considerando que ele possui 9 andares? Então, gente, se eu tenho 9 andares, cada um tem 3 metros, e eu quero saber qual é a altura de todo o prédio, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, eu vou fazer 9 vezes 3, que eu vou encontrar lá na tabela de 9 ou de 3, 9 vezes 3 ou 3 vezes 9 vai dar 27. Então, a altura desse prédio é 27 metros. Na questão 14, o quadro apresenta a altura dos jogadores titulares de um time de basquetebol. Olha só, tem o nome dos jogadores e cada um com a sua altura em centímetros, tá? Pedro, 207 centímetros, Ivo, 206, Gabriel, 188, Caio, 202 e Jorge, 192 centímetros. Só lembrando que quando esses números estão aqui total em centímetros, o primeiro número é metro, tá, gente? Então, aqui eu tenho 2 metros e 7 centímetros, 2 metros e 6 centímetros, 1 metro e 88 centímetros, 2 metros e 2 centímetros, 1 metro e 92 centímetros, tá? Porque a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro, certo? Então, qual dos jogadores é o mais alto? Temos aqui o Pedro, 207 metros. Então, o nome aqui é Pedro. Qual dos jogadores é o mais baixo? É o menor, é o Gabriel, com 188 centímetros. Agora, represente a altura desses jogadores em metro e em centímetros. Pedro tem 2 metros e 7 centímetros, 207 centímetros. Então, ele tem 2 metros e 7 centímetros. E o Ivo, que é o menor, que tem a altura menor, ele tem 206 centímetros, ou seja, 2 metros e 6 centímetros, tá? Então, são todos os jogadores. Então, vamos lá. Gabriel tem 1 metro e 88
centímetros. Caio tem 2 metros e 2 centímetros. Gente, só aqui corrigindo, eu disse que o Ivo tem a menor altura, não é, tá? A menor altura aqui, no caso, é do Gabriel, ok? Menor aqui logo depois do Pedro, tá bom? Então, Caio tem 2 metros e 2 centímetros e Jorge tem 1 metro e 92 centímetros. D. Quais jogadores têm mais de 2 metros de altura? Pedro, olha, o Ivo e o Caio. Então, aqui, Pedro, Ivo e Caio. Na E, escreva o nome dos jogadores em ordem crescente de altura. Vai ficar assim, olha. Primeiro o Gabriel, depois o Jorge, depois o Caio, o Ivo e, por último, o Pedro. Tá bom? Olha, Gabriel, Jorge, Caio, Ivo e Pedro. Na ordem crescente em relação à altura, certo? Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não é a nossa última aula de matemática, mas é a última atividade do livro, ok? E até a próxima aula. Tchau, tchau.